E o mês de janeiro terminou com a bolsa em alta de 5%, o dólar em queda de 5,5% e você se pergunta o que mudou. Bom, Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos e agora a realidade começa a aparecer. E aqui no Brasil a gente teve uma mudança de postura no governo federal, uma mudança de postura do presidente Lula, que nessa última semana de janeiro fez uma rodada de agrados ao mercado. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu nesse episódio do Ligando os Pontos podcast do Monitor do Mercado. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Ligando os Pontos. Vai ao ar todas as quintas-feiras no YouTube do Monitor do Mercado e na home do portal Terra, nosso parceiro. Eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e se você já conhece nossos vídeos, já acompanha e gosta, não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você ainda não fez isso, esse é o momento, porque eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a entender melhor a situação econômica do país, as possibilidades financeiras e como fazer o seu dinheiro ir para o lugar certo ou como evitar que ele vá para o lugar errado. Gente, janeiro foi um mêsão para o mercado financeiro, depois de um dezembro terrível, na verdade depois de um fim de ano terrível, né? Não só dezembro, a gente viu a bolsa despencando mês a mês desde agosto, a gente viu o dólar subindo mês a mês com força desde a metade do ano. Janeiro foi o mês do alívio. Mas ainda que tenha sido um mês super positivo com dólar para baixo e bolsa para cima, ainda tem muito trabalho pela frente. A bolsa, para voltar ao estágio em que estava, ao nível que estava em agosto do ano passado, ainda precisa subir mais 9%. Foram 5% em janeiro e foi um mês maravilhoso. Para chegar a 9%, vai ter muito trabalho pela frente, sim. E isso para voltar ao patamar em que estava, né? Não ultrapassar nada, não fazer nenhum recorde, mas sim voltar ao topo em que estava. E o dólar também, tá? 5,85 no fim de janeiro, o que é muito bom perto dos R$ 6,00, 6,10 que vimos, mas convenhamos que ele está no mesmo nível de novembro. E em novembro, 10 entre 10 economistas diziam que o dólar estava alto demais. Então ele continua alto demais, só que depois de ter ficado ainda mais alto. Dá alívio, mas tem muito trabalho pela frente e vai ter muito dever de casa, muita missão pela frente para voltar aos patamares considerados equilibrados pelos economistas e analistas de mercado. Uma impressão que eu tenho é que a economia estava tão carregada de pessimismo e de ruído, né, dessas notícias pontuais de como vai ser, como será, que quando chegou à realidade ela se assentou mais ou menos pelas leis da física ali. Parafraseando Raul Seixas, Newton já dizia que o que subiu tem que descer, né? Então o dólar lá nas alturas acabou descendo e a bolsa voltando para mais perto das médias recentes em que estava. Mas a realidade é complexa e você sabe bem que os analistas e economistas passam os dias tentando fazer previsões e explicar a realidade com base nos dados que têm em mãos. E é sempre uma miríade de fatores que leva a economia real a mudar de posição, a mudar de patamar, os números a efetivamente mexerem e as pessoas efetivamente tomarem decisões em relação ao grande dinheiro do mundo. Assim como na natureza não tem um fator só que muda a direção dos ventos. Aqui a gente tem visto bons números da economia aquecida e o desemprego em patamares mínimos, que é muito bom e dá um otimismo em relação ao aquecimento da economia. O que dificulta um pouco é a questão dos juros, já que a economia aquecida gera mais demanda gera mais inflação gera mais juros para controlar a inflação. Mas, no entanto, vale notar que o dólar baixando diminui a pressão sobre a economia. A gente tem muitas coisas dolarizadas, do trigo à gasolina, trigo do pãozinho, gasolina do transporte de praticamente tudo nesse Brasil. Então, ter o alívio no câmbio, né, ter o alívio no dólar ou a melhoria do real, acaba facilitando um pouco a questão da inflação, o controle da inflação. Bom, tem também aquilo que eu venho falando, né? O mundo tem encontrado o que é a realidade do governo Trump. Taxação do México, da China, do Canadá,
do Canadá e do México mais alto do que a taxação da China, que era muito mais falada durante a campanha, mas ainda assim acordos sendo feitos e sendo costurados, e a realidade vai se colocando em cima da desconfiança, em cima da incerteza, e o mercado gosta mais de realidades do que de incertezas. Isso precisa ser visto com clareza. Esses dados da economia brasileira em relação a desemprego e crescimento não são novidade. O caso do Trump era esperado, que a realidade fosse tirar a nuvem de incertezas. O que a gente teve nesse mês, principalmente na última semana de janeiro, foi uma rodada de agrados ao mercado feita pelo presidente Lula e que claramente é de uma nova agenda de comunicação. O governo vinha peitando o mercado, reiteradas vezes, arrumando briga com o mercado, dizendo que tratando o mercado como se fosse um adversário político. E nessa última semana de janeiro, o Lula fez uma rodada de comunicação que claramente foi desenhada para agradar o mercado. E não dá para tratar isso como coincidência, tá, gente? A economia é política e a política é economia. Uma coisa não se desfaz da outra. E o governo trocou recentemente o secretário de Comunicação Social. O Paulo Pimenta foi demitido no fim do ano passado e o Sidônio Palmeira estreou no governo. E o que a Secretaria de Comunicação Social faz é justamente isso, traçar a estratégia de comunicação do governo e muitas vezes do presidente da República. E o que a gente está vendo é o Lula estreando o modelo Sidônio de comunicação com o mercado financeiro, o que agradou muito o mercado financeiro, que queria mais transparência e queria mais apoio. E foi isso que ele recebeu nessa semana. Eu estou falando assim de uma forma mais etérea, mas deixa eu te explicar os fatos na ordem em que eles aconteceram. Na quarta-feira da semana passada, a gente teve a chamada super quarta, que é quando o Copom define os juros aqui e o Fed define os juros nos Estados Unidos. Enquanto o Fed, o Federal Reserve, definiu a manutenção da taxa de juros por lá, o que já era esperado, o Copom aqui definiu que aumentaria em 1 ponto percentual a taxa de juros, o que é mais do que esperado desde o ano passado. Até ano passado, quando o Banco Central, quando o Copom definia aumento de juros, o PT ia para cima, brigando, apontando que não era isso que tinha que ser feito, dando declaração populista, falando que era necessário baixar os juros, que a população não aguentava mais, que estavam fazendo o governo de refém. Agora, com a presidência do Galípolo, que aumentou também em 1 ponto percentual, como vinha sendo feito, a declaração pública do presidente Lula foi justamente que isso é o que tinha que ser feito, infelizmente é o que dava, que ele confiava muito no trabalho do Gabriel Galípolo, e ele fez um meia-culpa em relação aos juros, colocando a política como vilã dessa toada, desse aumento de juros recente. Ele falou assim, o Gabriel Galípolo ele deverá trabalhar para baixar a Selic no tempo que a política permitir. Ou seja, ele assumiu a culpa da política em relação à alta dos juros. Ele tirou da conta do Banco Central, ele tirou daquele jogo eles ou nós. Isso é um ponto muito positivo para o mercado, que mostra que o PT está querendo respeitar a autonomia do Banco Central nesse momento. Isso tudo para chegar a patamares em que a gente já esteve. O dólar já esteve nesse patamar, a Bolsa já esteve nesse patamar. Para conseguir avançar além disso, aí sim o dever de casa é mais complicado. A gente está acompanhando tudo aqui no monitordomercado.com.br. Muito obrigado e até semana que vem.